Então, dizem que cientista sempre tenta encontrar as razões das coisas, né? Então, na verdade, na época eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, que foi quando a minha mãe veio até mim, né? Pra falar sobre isso, pra eu ter uma iniciação naquela religião que a gente tinha na época, né? E uma coisa interessante é que é bom pontuar que a gente era muito envolvido naquela espiritualidade que a gente estava inserido no momento. Então, não era uma coisa assim, sabe? Tipo, passeio de terça-noite lá no centro, depois fazer o que quisesse. Era fiel. A gente era muito fiel, a gente tinha confiança plena nas entidades que conversavam com a gente. Então, a gente realmente era muito envolvido naquilo. E por isso que, tipo assim, aquilo fazia parte da nossa vida de uma forma muito forte. E aí, quando a minha mãe chegou até mim falando sobre isso, na minha cabeça eu pensava assim, bem, então a gente tá seguindo um caminho correto. Tipo, na minha cabeça eu pensava assim, existe o Criador de todas as coisas, sim, e esse Criador tá no nosso meio através disso que a gente faz. Então a gente precisa espalhar para as pessoas e falar para as pessoas o que esse Criador quer da gente. E aí, para isso, a gente precisava o quê? Ter um fundamento, né? Uau. E aí eu perguntei pra minha mãe, qual é o fundamento que a gente segue, né? Meu Deus. Qual o fundamento que a gente tem pra fazer tudo isso que a gente faz? Porque se o que a gente faz é a verdade, então vamos apresentar essa verdade pras pessoas, né? E aí eu falei sobre isso do fundamento, e na época a gente começou a pesquisar o nome das entidades pra ver se escrevia uma biografia sobre elas, e a gente tava começando a pensar em colocar pontos, assim, tipo, vamos colocar alguns pontos do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que seguir, de como a gente tem que se comportar, né? E aí... Sempre andando na linha, né? Isso aí. Sempre querendo tudo muito bem explicado, né? E aí... E aí foi isso, né? Eu falei isso pra ela e a gente começou a fazer isso, né, mãe? De procurar as coisas, tentar escrever alguma coisa, Rafinha falou fundamento. Ai, meu Deus, fundamento. Realmente. Porque isso é muito sério, sabe? Porque as pessoas, elas seguem religiões, mas elas não sabem o fundamento. Elas não sabem de onde veio, o que aconteceu, né? O que está seguindo. Olha, depois de 20 anos, né? O filho Rafael, que veio falar para mim qual o fundamento, e você não sabia responder. Olha só como que a gente faz. Na verdade, o que acontece